64% dos funcionários veem a avaliação de desempenho como perca de tempo. Avaliações tradicionais pioram o desempenho dos funcionários em 1/3 dos casos. 50% dos funcionários são surpreendidos com a nota de suas avaliações, sendo que essas surpresas são quase que 100% surpresas negativas. E, depois disso, o desempenho dessas pessoas cai 23% imediatamente após a avaliação. A avaliação de desempenho pode ser um sucesso ou pode ser um completo desastre se você não souber fazer do jeito certo ou simplesmente deixar de lado e for fazendo de 12 em 12 meses, 24 em 24 meses ou nunca fazer. Ou, se fizer no curto prazo e não fizer do jeito certo, também sai uma cagadinha aí no meio do caminho. São com essas notícias impactantes que a gente começa esse podcast de hoje sobre avaliação de desempenho e avaliação de colaboradores nas empresas do Brasil e do mundo. Maravilha, Filipão. Então, como a gente traz para vocês aqui, né? O nosso objetivo é ajudar você a construir uma cultura de gestão. E nada mais eficaz do que você poder desenvolver os colaboradores, mas o principal, fazer as avaliações para poder mostrar para ele aonde ele está indo bem e aonde ele não está indo bem. Né? Eu gosto muito de, quando fala de avaliação, é igual aquela brincadeira que a gente fazia quando criança. Tá quente ou tá frio? Boa. Vai para a esquerda, vai para a direita, tá quente, tá frio, sobe, desce. Avaliação nada mais é do que você poder colocar indicadores, colocar notas que são pertinentes dentro de uma régua, né, Felipe? Exatamente. Que a pessoa possa ser medido. E um dos maiores gargalos de desenvolvimento dentro das empresas é a falta de avaliação. Porque às vezes até rola um feedback, às vezes de todo jeito, mas rola. Às vezes rola treinamento, né? Às vezes rola, mas a pessoa não percebe que ela está evoluindo. Porque não tem um PDI, um plano de desenvolvimento individual, não tem um marco que fala se ela está indo certo ou não. Então, dentro desse processo, a pessoa fica perdida. Então, se você quer mudar esse conceito e quer construir realmente rotinas que vão te ajudar a construir uma cultura de gestão, esse podcast é para você. Exatamente. Você quer descobrir, avalio no longo ou avalio no curto prazo? Avalio mensal, avalio anual? Avalio formalmente ou avalio informalmente? Avalio individual ou avalio em grupo? É isso que a gente vai falar hoje. Então, esse tipo de pergunta consistentemente aparece dentro das empresas, porque as pessoas simplesmente se esqueceram ou não sabem ou demoram demais para fazer o que é simples demais. E a gente vai falar isso aqui hoje. Feito? Bom, vamos nos apresentar, né? Não sei se a gente tá lembrando de se apresentar em todos os episódios, porque aqui só vai, né? Só vai, entrando no flow aqui, só vai. Meu nome é Felipe Boito, trabalho com consultoria, mentoria para empresários, para empresas, e a minha missão é transformar as empresas em instrumento de realização dos sonhos de vida pessoais dos donos e colaboradores. Eu acho que toda empresa é esse instrumento, e a gente faz isso através de estruturas de gestão ou implementando uma cultura de gestão. Maravilha. E eu sou Circo Neto, consultor e mentor e coach pessoal de empresários que querem levar a empresa para um próximo nível. E dentro desse processo, a gente usa isso para você poder ter liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira para construir um legado no teu negócio e fazer com que a tua carreira profissional possa ir para um próximo nível. Vamos lá, então. Esse é mais um podcast da nossa pequena série sobre ciclo de gente, ciclo de pessoas, que a gente está aqui tentando descobrir se vai ser 5 ou 6, mas estamos no caminho. A gente já passou pelo episódio de recrutamento, integração, treinamento, e agora a gente está falando de avaliação de desempenho, e com certeza teremos mais 1 ou até 2 episódios nessa série. Não perca, se você deixou de assistir os outros, assista, porque vai fazer muito sentido, mas depois que você assistir esse aqui primeiro, ou ouvir esse aqui primeiro. Beleza? Cara, então, vamos começar aqui. Vou começar pelo básico, né? Quando a gente começa pelo fundamento, pelo básico, acho que o conceito vai sendo construído na cabeça das pessoas. Eu queria saber da sua pessoa para que raio serve uma avaliação de desempenho. Por que faz sentido ter avaliação de desempenho? Eu gosto muito de fazer metáfora, Felipe, com a vida, né? Com a vida. Imagina eu indo para a academia
todos os dias, treinando, fazendo as coisas acontecer, e eu olho para a balança, vejo o peso ali, às vezes diminui, às vezes volta, às vezes não volta, e simplesmente eu vou treinando uma forma de intensidade, sem ter um personal, sem ter alguém ali que me oriente, e eu simplesmente vou dizer que a academia não funciona. A academia não é para mim, a academia não funciona. Aí a mesma pessoa decide contratar um nutricionista, contratar um personal, ir no nutrólogo, fazer os exames, ver as vitaminas, ver tudo que está sendo feito e começa a fazer as coisas da forma certa, do jeito certo. Então, por que fazer uma avaliação de desempenho? A primeira coisa, porque para você ter uma cultura de gestão, você precisa avaliar e desenvolver as pessoas da forma certa. Então, se você quer ter uma empresa com uma cultura de gestão, a avaliação tem que fazer parte. Agora vamos para o pressuposto, por que avaliar? Né? O ser humano precisa de acolhimento e reconhecimento. A todo momento, a gente está querendo acolhimento e reconhecimento. Por exemplo, quando eu chego em casa e que a minha esposa está dormindo e no outro dia ela acorda e ela faz assim, amor, nem te vi chegar ontem. Aí eu, pois é, amor, saiu tarde lá, o treinamento foi mais longo do que eu pensava, não deu para chegar mais cedo. Ela, ai, eu não aguento mais. Toda vez eu acordo, tu já foi. Quando eu durmo, tu tá dormindo. Ou, quando eu vou dormir, tu não chegou ainda. E aí eu olho pra ela e falo assim, amor, eu tô num processo. Nesse momento, é isso que eu preciso. Você não tá vendo o que eu tô fazendo, não? Ou seja, a gente tá entrando num embate, numa situação de desconforto, simplesmente porque ela não está reconhecendo o esforço que eu estou fazendo. E eu também não estou reconhecendo o esforço que ela tem que fazer por estar dormindo em casa, sem o marido chegar em casa e não ter ali a presença do seu companheiro do lado. E no fim do dia, eu só queria ser reconhecido e ela só queria ser acolhida. E aí eu gosto muito de trazer essa vivência do dia a dia, porque é assim que acontece nas empresas. Quando o colaborador entra na nossa empresa, você inicia um processo de relacionamento. E aí esse relacionamento, normalmente, na entrevista, é uma paquera. Quando ele entra para a empresa, vai fazer os primeiros 90 dias, né, os 45 dias depois da renovação, ele está no momento do namoro. E a partir do momento que ele entra no namoro, que aí passou os 90 dias, a gente vai contratar ele passou a fazer parte como um noivo. E aí, durante um período, né, se tiver uma trilha bem definida, esse noivado, ele tem um tempo para saber se esse cara vai dar resultado ou não, para saber se essa pessoa vai dar o retorno que a gente espera ou não, se ela realmente tem fit cultural com a empresa ou não. E aí, esse noivado pode durar 1 ano, pode durar 6 meses, pode durar 12 meses, pode durar 24 meses, depende da empresa, depende do processo, da cultura, do que a pessoa está pensando. E dentro desse processo, eu preciso medir o quanto amor existe entre esse relacionamento. No casamento, Felipe, eu gosto muito de usar, que é o indicador-chave do meu casamento. Vamos ver. Amor, você está se sentindo amada hoje? Se ela disser, tô apaixonada, meu amor, tô maravilhoso, você é o homem da minha vida. Eu sei que a nota é 10. Agora, se ela disser, tô. A nota é de 5 para baixo. E se ela disser, não vou te responder, é -5. Então, o que é isso que tá fazendo? Eu tô medindo, avaliando o quanto ela tá se sentindo amada. Porque dizer eu te amo, levar umas flores, fazer... Tudo isso são atitudes que precisam ser feitas. Mas no fim do dia, o que importa é o indicador. E o maior indicador é se sentir amado. E aí a gente volta lá de novo de ser acolhimento e reconhecimento. Show de bola. Então, por que eu devo fazer uma avaliação de desempenho? Para que o meu colaborador possa perceber progresso.
E se ele não estiver progredindo, é a hora que vai ligar o alerta para que eu possa demiti-lo, convidar o demiti-lo não, né? Promover ele ao mercado para ele poder levar os talentos dele para uma outra empresa, ou também para que possa trazer os indicadores de competência que ele precisa desenvolver. E aí sim vai facilitar a gente usar ali toda a metodologia do PAI, toda a metodologia do TPC. Se você não sabe, vai ter que voltar no episódio de treinamento para você poder entender como é que treina as pessoas. Então acho que é isso, Felipe. É medir. E você foi tocando uns pontos aqui, me veio na cabeça, né? Como eu sei que eu preciso melhorar? A partir de que momento que eu preciso melhorar? Só tem uma questão. Ou como eu consigo perceber que eu preciso melhorar? Como que eu puxo isso aqui? Não, eu preciso melhorar. Eu só consigo saber ou perceber ou me cobrar que eu preciso melhorar quando acontece uma coisa. Quando eu me comparo. Então, avaliar, quer você goste ou não, é te comparar com alguma coisa. Só que ao comparar, que é o que eu gosto de dizer que é a conclusão da avaliação, eu estou dando a oportunidade da melhoria. Então, para eu te dar a oportunidade da melhoria ou para que eu possa ofertar a oportunidade da melhoria, eu preciso te comparar. Então, por exemplo, tô gordo ou tô magro? Vamos supor, eu sou a única pessoa do mundo. Não existe mais nenhum ser humano no planeta Terra. Eu fui o único que nasceu. Tô gordo ou tô magro? Não sei. Não sei. O que significa gordo ou magro? Quanto é gordo, quanto é magro? Eu não consigo me comparar. Sou alto ou sou baixo? Não sei. Só tem eu nesse mundo, né? Então eu só consigo saber alguma coisa se eu me comparo. Mesma coisa em vendas. Esse copo é caro ou barato? Não sei qual é o preço dos outros copos. Existe outros preços? Esse relógio custa 5 mil, 10 mil ou 1.000? Tá caro ou tá barato? Não sei qual é o preço dos outros relógios. Então, avaliar, ou para que serve a avaliação, é para você calibrar esta questão da comparação e dar a oportunidade de melhoria para alguém, ou ofertar a melhoria para alguém. A partir do momento que você consegue se comparar com algo que é coerente, que é decente, que existe uma régua, você tem um ponto de partida, né? Então você sabe para onde ir, sabe direcionar, e a avaliação serve para isso, te trazer luz, trazer as referências do verde, amarelo, vermelho. Verde tá bom, amarelo cuidado e vermelho tá ruim, para que você tenha essa oportunidade de melhoria, certo? Maravilha. E aí eu já quero emendar numa outra coisa aqui, que a gente estava até trocando ideia no carro antes de vir, que eu acho que já é pertinente a gente colocar aqui nesse caminho. Porque algumas pessoas confundem ou acham que tem diferença ou tá tudo junto sobre avaliação e feedback. Avaliação e feedback são coisas diferentes? São coisas diferentes. Então, elas são complementares. Na verdade, elas não são diferentes, elas são complementares. Bom. O feedback, ele é o alinhamento rápido. É aquele, aconteceu a situação, eu tenho que ir lá e tenho que pontuar. Então é pontual. A cada coisa que acontece, eu preciso ter uma pontuação sobre aquilo. Para que falta ter o ajuste, para que a pessoa possa saber se aonde ela precisa melhorar, qual é o alinhamento de expectativa sobre aquilo que eu tenho, sobre o que ela tem também. Então o feedback, ele é um ajuste pontual. Já quando a gente fala de avaliação, ela precisa ter uma periodicidade. E essa periodicidade ela precisa ser alinhada com o descritivo da atividade, com o resultado esperado e com o tipo de maturidade que o colaborador tem. Por exemplo, pegar um colaborador que está iniciando a carreira profissional, uma pessoa que tem está iniciando o processo, a tendência é que eu tenho que cuidar mais dessa pessoa. A tendência é que eu precise estar mais perto dela dentro do contexto. E eu preciso também ter mais sabedoria para também eu não deixar essa pessoa se perder por muito tempo e só depois que não tiver mais, tá todo mundo, ele já errou para todo lado, não teve nenhum tipo de correção, eu aí sim vou pensar em fazer uma avaliação, porque na minha empresa a avaliação de desempenho é feita semestral, é feita anual. De verdade, Felipe,
Talvez isso funcione em grandes empresas e em alguns outros lugares. Mas de verdade, para mim, a avaliação de desempenho anual é uma balela, cara. Cara, é muito tempo. É muito tempo, ainda mais agora com o nível de informação, de desenvolvimento, de tecnologia, de competências mesmo, a mudança que as coisas estão acontecendo, é muita mudança ao mesmo tempo. E um outro ponto que é a minha visão, tá? As pessoas estão mais ansiosas. E se ela não percebe progresso, ela tende a olhar para o lado. Ela tende a olhar para a oportunidade do mercado. Se ela não se sente que está sendo observada, está sendo valorizada, está sendo reconhecida, ela tende a buscar outras melhorias. E muitas vezes o líder, né, o dono da empresa fala assim, porque outra empresa ofereceu mais. Talvez, não vou dizer que é sempre, mas talvez é simplesmente porque você nunca parou para ouvir. Ou simplesmente você nunca fez uma avaliação, nunca deu a ela ali um respaldo do que ela estava entregando, era o que você esperava. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem uma engenheira que está na equipe dele, que era uma máquina. Cara, uma máquina. E aí ela simplesmente falando comigo, falou assim, cara, eu fico pedindo feedback para saber se eu estou fazendo as coisas certas ou não. Porque quando ele fala comigo, ele só me cobra e parece que eu preciso provar o meu valor a todo momento. Caraca. Eu não sei se eu tô fazendo certo ou não. E eu acompanho o dono, né? E o dono fala pra mim, cara, ela é uma menina, é uma máquina. Eu falo as coisas pra ela hoje, daqui a 2 dias ela me entrega. Era pra me entregar na outra semana. Então, ou seja, ele tá pedindo, ela tá fazendo, mas ele não tá reconhecendo. E aí ter isso alinhado vai contribuir para que a pessoa saiba que ela vai ter um período de avaliação, que ela vai estar sendo avaliada naquele período e vai diminuir a ansiedade. Porque quando você não sabe, cara, vai ser quando? Será que só vai ser no final do ano? Ou será que vai ser daqui a 6 meses? O que precisa acontecer? Qual o resultado que eu preciso entregar? É muitas perspectivas. Então, isso gera ansiedade. Gera. Eu costumo brincar assim, imagina que você tá correndo uma maratona, só que você não sabe quantos quilômetros tem essa maratona. Será que eu vou cansar? Será que eu não vou cansar? Eu aperto o passo, eu não aperto o passo. Então, não saber que a maratona tem uma linha de chegada gera uma ansiedade infinita, né? Só para eu tentar fechar o conceito aqui, quando você da pergunta da avaliação e feedback. Então, a gente poderia talvez afirmar ou dizer que a avaliação, a diferença ou o complemento é como se fosse igual na escola, assim. A avaliação é a nota que você tirou na prova. O feedback é o professor te dizendo aonde você errou e o que você precisa fazer para melhorar essa nota? É exatamente isso. Ponto. Pronto. A analogia é essa. então a analogia pronto, é gente, essa. é isso aí, ó. A avaliação e feedback, registra aí no seu caderninho de aprendizados, é igualzinho na provinha da escola. A avaliação é a nota que você tirou e feedback é a correção que o professor te ajudou a fazer e as instruções que ele te deu para melhorar a próxima nota no futuro. Acho que vai ficar até mais claro agora, Felipe, porque você trouxe um exemplo prático. Pronto. Porque na escola, o seu filho faz provas periódicas no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, no bimestre, não é bimestre, né? E no final ele tem a média ali do que ele vai passar de ano ou não. E aí é justamente isso que você precisa construir, essa cadência, para também estar promovendo as pessoas. E olha só olha que legal, as notas na escola são bimestrais. Tem prova todo mês e as notas são bimestrais. Seu filho não vai saber se ele foi reprovado ou aprovado só no final do ano. Ele sabe o progresso dele. Então vamos copiar as escolas. Olha o aprendizado aqui, né? Tá aí, ó. Porque no fim do dia, a empresa é uma escola. É uma escola. É uma escola. Pronto, tem provinha, é isso aí. Pô, mas é legal, é verdade. Cara, uma outra coisa que veio aqui na minha cabeça, que quando a gente tá falando de avaliação, muitas pessoas tendem a falar que, tipo, a avaliação é sobre o passado. E aí vem uma pergunta. A avaliação é só sobre o passado ou é também sobre o futuro? Eu acho que é um mix, Felipe. Eu acho que é um mix. Por que eu acho que é um mix? Imagina que você está com uma colaboradora que você vê futuro para ela.
Você vê que ela tem potencial para se tornar uma gestora, para se tornar uma coordenadora. Então, dentro do processo de avaliação, eu preciso hoje estar avaliando o que ela fez do passado, tudo que ela entregou, qual foi a conduta que ela teve, né? Aí passado, mas eu também preciso avaliar como ela está se comportando para alcançar a próxima cadeira. Seria uma avaliação de potencial, então? Mais ou menos isso? Potencial. A palavra é essa. Potencial. O potencial dela para estar no próximo nível, na próxima cadeira, na próxima função. E aí, dentro desse processo, se eu enxergo que essa pessoa tem potencial, na minha avaliação, eu também tenho que começar a colocar isso. E aí, às vezes, por exemplo, ó, essa pessoa que eu estou desenvolvendo, eu passei para ela agora 4 livros. O primeiro livro foi Feitas para Vencer, do Jim Collins. O segundo, O Vício de Agradar a Todos. Olha só. E o terceiro foi Leader Coach, do Reno Stephens. E o outro foi O Poder da Paciência. Olha só, o Feitas para Vencer, do Jim Collins, é para ela entender sobre liderança. O Vício de Agradar a Todos tem a ver com hoje, porque ela fica ali no contexto, dificuldade de lidar com as coisas. Então, o Leader Coach nada mais é do que ela aprender a fazer perguntas, para ela poder se desenvolver nas perguntas, para que quando ela for sentar na cadeira, ela já tem essa competência. E o Poder da Paciência para o agora. A bichinha tratou. Bom demais, bom demais. Vamos para a prática agora? Vamos. Agora, eu pensei em mudar, assim, a prática a gente pode partir do mínimo. Tipo, como fazer ou o que avaliar no mínimo para aquela pessoa que nunca fez do zero, não sabe fazer nada, nunca fez, e assim, gente, para você fazer a avaliação, no mínimo, você tem que olhar isso aqui. Então, o que você vai avaliar, e depois a gente vai falar do como você vai implementar isso. Então, pode ser o que avaliar, o mínimo, e depois a gente fala do como. O que você diria sobre isso? O pressuposto, ele tem que ser atrelado, na minha perspectiva, ao RCF. Responsabilidade-chave da função. Se eu ou não descritivo tiver de isso, cargo. ou descritivo de cargo, né, assim seja, né? Se eu não tiver isso, 2 casinhas para trás, 2 podcasts para trás, e vai aprender como construir um descritivo de cargo, para que você possa escolher daquelas competências que estão ali, quais são as competências chaves que essa pessoa me gera o resultado que a função dela precisa. Tá. E quais dessas atribuições e responsabilidade dela conecta com a cultura, com os valores, com o jeito que a gente faz as coisas, né? Então, dentro do contexto, precisa se avaliar a conduta dela para ser medido em relação à cultura. E aí, dentro do contexto, eu preciso também avaliar os comportamentos básicos que a pessoa precisa também ser avaliada. Por exemplo, a pessoa é pontual, ela entrega no prazo, ela, por exemplo, uma pessoa que trabalha com atendimento ao público, ou ela se maqueia bem, ela coloca um perfuminho, a roupa dela tá sempre limpa. São coisas simples, básicas, mas são necessárias. E que muitas vezes fica ruim de você falar isso se você não tiver uma nota, né? Então, ter esse descritivo de atividade para cada colaborador vai ajudar a balizar isso. Tá. Então, enquanto você vai falando, eu vou fazendo um resuminho aqui pra gente condensar o assunto, que eu acho que fica legal. Você arriscaria dizer que se a gente for avaliar qualquer pessoa, começando do básico, a gente poderia dizer que a gente avalia as entregas técnicas da função dela, ela entrega o número dela? Resultado é uma coisa. Depois você falou de cultura, ela vive os valores, e falou de conduta também, ela vem no horário. Então ela demonstra
frequentemente os comportamentos que eu desejo. Então você pode até contar o número de comportamentos que ela demonstra, né? Entrega o número da função e demonstra os comportamentos, pode até ser medido pela frequência, né? Demonstra raramente, demonstra frequentemente, né? Beleza? Outra coisa que eu percebi que você falou ela desenvolve a competência no sentido, ela melhora com o tempo, né? Tipo, ela estuda, ela se desenvolve, ela tá num progresso de melhoria, ela demonstra essa melhoria, né? Que tá ligado a essa parte da competência em si, né? E por fim, que a gente até falou antes um pouco, qual é o potencial de futuro que você enxerga nela? Então, entrega os resultados, vive a cultura, melhora com o tempo e tem potencial? Mais ou menos isso? É isso aí. Então, É isso pronto. aí. Você já Isso é o sabe básico bem feito. você já sabe os 4 itens que você vai ter que observar aí para fazer essa avaliação de desempenho. E como fazer isso? Como colocar em prática a avaliação desses pilares? Tipo, eu tenho que medir alguma coisa, eu tenho que fazer um checklist, eu tenho que fazer uma lista e dar uma nota de 0 a 10, ruim, médio ou bom. Como que é assim? Eu vou colocar na prática, eu crio uma planilha, eu só converso com você e falo que você está indo bem ou não. Como que eu formalizo a avaliação de desempenho? Não só conversa, é só café. Para avaliação, precisa ter ferramenta, precisa ter números, precisa ter um indicador que indique ali aonde essa pessoa está na jornada. A forma, Felipe, ela é muito maleável. Por exemplo, tem gente que gosta muito de trabalhar com 0 a 10, que fica mais fácil. Tem gente que gosta de usar de 1 a 5, que é 5 estrelas. 2 estrelas tá ruim, 3 estrelas tá no médio e 4 e 5 tá entre os melhores ali. Ou pode ser num contexto de às vezes sim, raramente acontece, entendi. questão de frequência. Então, a pontuação, ela vai muito de acordo com o que a pessoa precisa. Tá? Eu gosto muito de usar de 1 a 4. A pessoa tá ruim, precisa melhorar e não funciona. 2, essa pessoa, ela às vezes faz bem, mas muitas vezes falha. 3, ela tá na média ali, atende a expectativa. E 4, ela é um exemplo. Tá funcionando, tá rodando. E aí, dentro desse contexto, eu faço uma autoavaliação. Aí eu gosto muito de planilha também, e aí planilha facilita isso. Onde essa avaliação, né, em si, ela pode ser entre o gestor direto e o liderado, que aí a gente chama, né, 180 graus, né, que é eu e ela. Pode ser também só a pessoa, 90 graus. Cara, vamos ver qual é o nível de percepção que essa pessoa tem sobre ela mesma. E eu não quero me dispor, eu quero só agora, no primeiro momento, eu quero que ela se avalie. Eu gosto de usar essa, Felipe, nos primeiros 45 dias de integração. Ótimo. Eu uso para que a pessoa se avalie. E aí normalmente ela dá a nota e tal, fala, e eu não digo as minhas notas. Eu até faço a minha avaliação para ter uma congruência se o que eu tô pensando tá parecido com o que ela tá pensando, mas eu não gosto muito de expor exatamente ali de indicadores no contexto direto, falar a nota que eu dei a ela. O que é que eu digo para ela? Olha, você está no processo de avaliação e nesse momento eu quero que você se autoavalie para que você possa se auto-perceber. E os pontos de atenção do seu comportamento, ao final da nossa avaliação, eu vou trazer para ti o que é que eu acredito que você pode melhorar. E quando chegar nos próximos 45 dias que a gente fazer os 90, a gente vai fazer uma avaliação, você vai se fazer uma nova avaliação sobre como você está se vendo agora depois de 90 dias e eu vou dar a minha nota e você vai saber a minha nota. Então eu deixo ela na expectativa que agora ela vai ter que subir a régua. E aí, olha só, o colaborador, pô, o cara já faz isso na integração, 45 dias. Se ele gostar de se desenvolver, se ele gostar de resultados, se ele realmente for a pessoa certa dentro da empresa, ele vai amar. Mas se ele for a pessoa errada, meu irmão, das duas, ou ele vai ficar totalmente preocupado, desesperado, ansioso e vai querer ir embora, ou ele vai dizer assim, cara, agora eu vou. Agora a vez é outra, né? Então, voltando, né? Eu dou essa nota, eu deixo lá os parâmetros e eu posso fazer
explico para a pessoa ir respondendo e eu vou preenchendo. Às vezes, o que é que eu faço? Né? Para não deixar ele ver no meu computador e tal, eu pego a planilha lá, boto ela no formato de A4 e eu vou fazendo com ela na mesa, para que ela vá vendo o que eu estou escrevendo. Que é legal que ela tá vendo ali o que ela tá construindo. E aí, ao final dessas notas, a gente faz uma média de que nota ela ficou ali dentro do parâmetro e eu trago para ela, olha, a tua média hoje, você é uma funcionária nota X. E aí ela tá vendo a nota que ela se deu, né? E aí a outra forma que tem é a gente fazer isso em paralelo. Eu dou a minha nota primeiro o gestor dá a nota, depois ele faz as perguntas novamente, e aí no contexto, quando terminar de fazer as respostas que dá as notas, eu vou abrir para ela e mostrar, olha, você colocou aqui que nesse indicador aqui, você colocou que se veio com a nota 2, mas eu te vejo nota 4. Por que tu deu essa nota 2? Né? E aí eu também vou justificar por que eu tô dando nota 4. E aí é uma conversa franca, direta, baseado num número. E a mesma coisa ao contrário. Ela se deu uma nota 4 e eu vi nota 1. E aí eu vou falar para ela, olha, por conta disso, aí eu tenho que estar preparado. Eu não posso fazer simultâneo. Então você precisa fazer primeiro essa avaliação antes, se preparar para que você tenha dados e fatos que comprovem a nota que você está dando. Por quê? Se você chegar lá e só disser para ela que ela não fez porque você não viu ela fazendo, não você tem vai ficar força nenhuma, né? O argumento. Sem ter realmente ali um respaldo do que você está falando. Show de bola. Então, mais um resuminho. Então, primeiro seria, para fazer na prática, a gente teria que listar aí os parâmetros. Por exemplo, entrega as metas do cargo, nota 1 a 4. Chega no horário, nota 1 a 4. Uma lista de parâmetros que você considera que sejam critérios de avaliação dentro daqueles 4 itens que a gente falou. Entrega resultado, vive a conduta, se desenvolve com o tempo, tem potencial. Te lista critérios dentro desses grupos. Dar notas de 1 a 4. Depois a gente troca uma ideia com a pessoa sobre as notas que se deram, tanto ela se autoavaliando quanto a gente avaliando quando chegar esse momento. E depois, claro, trazendo fatos e dados, e depois a gente vai traçar uma direção do que a pessoa pode fazer, um ponto de melhoria, um pequeno PDI aí para ela se desenvolver. É mais ou menos esse o resumo. Exatamente. Feito? E aí também tem, Felipe, a forma de a equipe avaliar. Que é mais um grau ali que dá para se avaliar. Você falou 90, 180, e 270, 360, 720. E aí, muitas vezes a gente aplica isso para a liderança. O cara é o gerente comercial. E aí eu faço com ele esse 180. E aí eu vou pedir para que os próprios colaboradores, os liderados dele, possam avaliar ele. E aí, dentro desse contexto, ele vai poder também se avaliar desse contexto. E muitas vezes a gente faz isso de forma anônima, para que o colaborador não fique em situação ruim, ou se ele se sinta acuado para dar uma nota e tal, porque depois vai ser oprimido ali. Vai ser oprimido. Então, esse também pode ser uma forma de fazer isso. Massa demais. Então, dá para eu pedir avaliação para o meu chefe, para mim mesmo, para o meu colega, para o meu par e para o meu liderado. Por isso que é o 360 no final das contas, que também dá para chegar, né? Se avalia de todos os lados. E agora vem uma questão que às vezes as pessoas podem ter ficado com dúvida. Por que notas de 1 a 4 e não 1 a 5? Felipe, eu acho que é uma questão mais de gosto. Eu já tenho uma outra opinião, eu acho que é por isso que se usa. Porque 1 a 4 você não tem como a pessoa ser o isentão. Ela não vai conseguir colocar nota no meio. Ela não vai dar nota 3. Verdade. Médio, 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 médio. Ou ela dá baixo, ou ela dá alto. Boa. Então essa é uma boa sacada que você já usa, né? Dar notas, vamos dizer assim, uma faixa que seja um número par, 1 a 4, que seja 1 a 6, por exemplo, ali, né? Você vai obrigar a pessoa ou colocar a nota para baixo ou a nota para cima. E aí você vai tirar talvez essa cisma ou esse jeito que algumas pessoas têm de colocar a nota quando não sabe, vou marcar no meio aqui,
Não existe meio. Não existe Você meio. tá mais perto do ruim ou mais perto do bom, né? Boa. Então, notas de boa. 1 a 4 É. vão ajudar Vai ajudar bastante. sim. Gostei. Legal demais. Gostei. Agora vai até mais fácil para poder dar o feedback Dá nesse sentido. É muito bom. Cara, e você falou de avaliação anual, tipo, avaliação anual demora e tudo mais. Existe um substituto de avaliação anual? O que é o certo, então, a se fazer quando a gente está falando de avaliação? Felipe, o que é que a gente vê na prática, né? Essa avaliação anual muitas vezes é o RH que precisa prestar conta. Dá o Ou aumento lá, né? Vamos dar um aumento, tem que fazer a avaliação anual. aí ele precisa justificar através de uma avaliação. Entendi. Ele precisa também certificar em alguma certificação, a ISO, alguma coisa nesse sentido que faz aquela prática Uhum. e que muitas vezes a pessoa nem sabe a resposta que deu ano passado, velho. Ele nem sabe a nota que recebeu ano passado. Então, na minha visão, na prática, para pequenas e médias empresas, eu vou até arriscar, Felipe. No tempo de hoje isso não funciona, velho. É mais um protocolo de RH. Uhum. E de gente de gestão ali que precisa ter ali aquela rotina e dizer que faz. Uhum. E justificar um aumento ali, porque a pessoa está 2 anos na empresa, 3 anos, e atingiu a meta todo durante 3 anos, e agora ela vai ser promovida para sair de junho para pleno. Então é muito mais um quesito de, na minha visão, tá? Uhum. De que justificar aquilo do que propriamente desenvolver a pessoa. Porque a avaliação para mim, e eu acredito que para você também a gente ia para uma disso, é para poder desenvolver as pessoas. Olha só que coisa magnífica, né? Tão difícil quanto isso, né? Ela tem essa função, é verdade. É desenvolver, cara. É desenvolver. E se ela não, ao longo do ano, a gente aplicar ali, sei lá, 4 avaliações de desempenho ou 3 avaliações de desempenho, para também não ficar com muita avaliação, parar, citar ali. Mas se o cara conseguir fazer 3 avaliações no ano, cara, esse colaborador, ou ele vai estar tinindo, ou ele vai estar pronto para ir embora. Não vai ter meio tempo. Não tem meio tempo também. Inclusive, é a facilidade que você vai ter para demitir sem peso na consciência, cara. Exatamente. Isso que eu ia perguntar já, né? Se você demite a pessoa sem ter feito um teste, sem ter dado feedback, sem ter mostrado para ela onde ela estava errando, o erro é seu. O erro é seu. Agora, se você vai lá, faz a avaliação, mede, orienta, cria um plano de desenvolvimento individual, mostra para a pessoa o que espera que ela entregue nos próximos 90 dias, que vai ser a próxima avaliação, e ela não te entrega, negão, é chão, é caixão e vala preta. Vai pro próximo. Não tolera mais essa pessoa na tua empresa, cara. Agora não, pô, a pessoa evoluiu, ela desenvolveu, ela melhorou alguma coisa, alguns comportamentos não, outros não. Ah, cara, então peraí. Vamos lapidar um pouco mais. Vamos treinar um pouco mais na competência. Vamos treinar mais na habilidade que essa pessoa precisa desenvolver. E aí, 90 dias depois, não, cara, não deu certo, a pessoa não. Pô, tchau. Tchau. Aí você coloca um prazo pro negócio funcionar, Exato. né? E aí, é uma coisa que eu falo bastante, que eu falo que nenhum funcionário da sua empresa pode ser pego de surpresa por nada. Nem para ser promovido, nem para ser demitido. Se ele foi pego de surpresa, em algum momento você falhou com ele ali. Tipo, quando a pessoa está no caminho de ser promovida, ela vai ter reforços positivos, você tá mostrando e tal. Ela segue uma tendência. Para ser demitida é a mesma coisa. Você vai dando feedback, você vai fazendo avaliação. Pô, se chegou lá no finalmente, ela foi demitida e ela ficou pega de surpresa, é porque faltou uma conversa no meio do caminho. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, avaliações e colaboradores, ninguém nunca pode ser pego de surpresa. Então, saiba que se alguém na sua empresa for pego de surpresa, faltou alguma coisa no meio do caminho. E uma outra coisa que que a gente falou agora sobre o tempo, me veio uma outra questão. Tá, fazer a avaliação anual é longo, é um prazo de tempo muito longo. Só que também fazer a avaliação formal sempre é muito trabalhoso. E aí, faço avaliação formal só no final do ano e informal no curto prazo? Ou sempre faço formal independentemente do prazo? Felipe, eu parto sempre do pressuposto que o básico que funciona. Por isso que nas minhas avaliações de desempenho, eu não encho lá um monte de perguntas. A última que eu fiz agora, com a minha colaboradora, eu coloquei 14 perguntas. Conduta,
entrega, competência e potencial. Uhum. Botei 4 perguntas para cada ali, acho que teve um outro ali que tinha mais a ver com coisas mais técnicas, e respondi, fiz isso em 1 hora. Pronto. Tá pronto, cara. Uhum. Tá pronto. E aí ela saiu de lá, meu Deus. Nunca vi isso. Poxa, cara, eu tô aqui, não vou fazer 90 dias que eu tô na empresa e tal, tô Que legal. recebendo isso, que bacana, cara. E aí, a completa e tal, de avaliar aquilo tudo, eu acho que talvez faça sentido fazer de cada semestre. Então tá, então a gente tem a grande avaliação semestral, pode ter uma pequena avaliação trimestral, que seja nos marcos, por exemplo, pós-período de integração e tudo mais, ou durante o período de integração, e informalmente eu posso fazer no curto prazo. Então, a gente diz que o feedback mais efetivo é aquele que é dado imediatamente, Esse né? aí. Então, se você tiver a oportunidade de corrigir, corrija na hora. Ou, não, é uma situação indelicada que eu não posso corrigir na hora, porque está na frente de outras pessoas e tal. Corrija um dia depois, mas que o assunto esteja fresco na cabeça. Elogie na hora ou dentro daquele período ali, no dia seguinte. Então, as avaliações e oportunidade de melhoria de curto prazo, você pode dar sempre que for imediatamente, melhor. Então, o curto prazo é na hora, o curto prazo é em um dia, o curto prazo é em uma semana, mas é curto prazo. Isso pode ser informal. E a soma desses pequenos momentos vai gerar uma avaliação provavelmente formal no trimestre, semestre ou até em um ano, se algumas empresas ainda insistirem em um ano, vai ser mais ou menos por aí. Certo? Cara, e uma outra coisa então que agora eu gostaria de saber, já que a gente está falando de avaliação e da nota e oportunidade de melhoria, como dar uma avaliação ruim sem que a pessoa saia te odiando da reunião? Eu gosto muito de umas coisas que mudaram minha vida, Felipe. É. Se chama Leis da Autorresponsabilidade. Hum. E uma das leis da autorresponsabilidade é: se você vai julgar uma pessoa, julgue a atitude, não a pessoa. Ah, Se você vai criticar a pessoa, traz uma sugestão. uhum. Porque esse negócio de crítica construtiva, isso não existe. Isso é só Toda uma crítica forma. é destrutiva. É destrutiva, cara. É destrutiva. Quando a pessoa chega, não vou te dar uma crítica, mas é construtiva, você já sabe que ela vai Cara, meter a paulada em você, né? se prepara. Se prepara. Então, o que é que normalmente eu preparo a pessoa para poder ela aprender a receber feedback. Uhum. E aí, quando eu vou trazer uma coisa que tá ruim, que não tá legal, o que é que eu tenho que falar para ela? Olha, você lembra que quando você fez o processo de integração, quando a gente estava aqui, a gente falou que a gente é uma empresa que se desenvolve. A empresa está sempre melhorando. E eu, como líder, eu vou falhar. Uhum. Eu, como líder, eu vou te decepcionar. Eu, como líder, eu vou frustrar a tua expectativa. Mas eu, como líder, não posso te deixar seguir sem te colocar numa rota para que você possa seguir a rota. Porque aqui a gente tem que seguir os processos simples para que as pessoas simples se desenvolvam e cresçam. E aí eu digo para ela que do mesmo jeito que eu vou ser muito feliz se ela me disser o que a minha empresa não está fazendo e poderia estar fazendo, porque isso vai me ajudar, eu também vou trazer para ela o seguinte: olha, o que eu observei é que naquele dia, aí eu tenho que pontuar exatamente o que aconteceu, né? O momento que aconteceu, se possível, a data e hora do que aconteceu. E eu vou dizer para ela assim, ó, quando você tratou o cliente daquela forma, aquela forma que você tratou não é o que a gente espera que um colaborador que trabalha na minha empresa tenha esse comportamento. Então, se esse comportamento não é o que a gente espera, e aí a gente não, a gente te treinou, a gente te orientou para que você fizesse disso, dessa forma, o que foi que aconteceu que você não fez?
E aí, ao invés de falar, você não atendeu bem a pessoa, e por isso você está levando essa nota baixa. E isso vai te gerar uma advertência, qualquer tipo de crítica em si. Eu, em vez de falar da pessoa, eu vou falar o que a pessoa fez. O ato. A ação que ela cometeu dentro do comportamento esperado. Massa demais. Eu anotei aqui, então, fica como um aprendizado. Todo feedback terá muito mais força quando estiver atrelado a um fato. Quando você traz o fato vivido, a pessoa se coloca de volta naquela cena em que ela registra aquele comportamento que cria a memória, que cria o sentimento que a gente falou em outros podcasts. E gera crença. Que gera crença, né? E uma outra coisa que eu achei massa demais que você falou agora é o que foi que você não fez? Tipo, então não é o feedback e a avaliação é a oportunidade da melhoria. É como se você meio que tivesse a intenção de fazer a pessoa falar também. Então, assim, o que foi que você deixou de fazer aquele dia para que o cliente ficasse nervoso, por exemplo? Não é você tratou mal o cliente, mas o que você deixou de fazer para que ele tivesse aquela reação? É um outro jeito de você colocar também um feedback, porque você força a pessoa a falar sobre ela mesma. Não é o líder apontando o dedo também, você fez tal coisa, só fez tal coisa e precisa melhorar, né? O que você deixou de fazer, né? É uma outra forma que, quando eu falo com as minhas próprias palavras, eu estou falando sobre mim, não é você falando sobre mim. É uma outra sacada que eu peguei aqui que dá pra gente aplicar, porque daí o colaborador não vai ficar te odiando, ele tá falando sobre ele mesmo, né? E uma outra coisa que eu fui emendando uma coisa na outra aqui, não parei de escrever enquanto você tava falando, que eu devo preparar as pessoas para aprenderem a receber feedback. A gente só treina as pessoas para dar feedback. A gente não prepara as pessoas para receber um feedback. Então, isso está muito ligado ao alinhamento de expectativas. Eu sempre falo em várias situações que a fórmula da satisfação existe. Você quer deixar qualquer pessoa satisfeita expectativas menos os resultados. Sempre vai ser. Se eu espero uma coisa e o resultado é diferente daquilo que eu espero, a satisfação foi frustrada. Eu sempre dou o exemplo lá do comprei no Mercado Livre. Entrega em 10 dias, chega em 5, estou satisfeito. Contrário, entrega em 5 dias, mas chega em 10, estou insatisfeito. Então, quando eu estou ensinando as pessoas a receberem o feedback, eu estou criando essa expectativa, né? Eu estou criando essa linha de alinhamento ali da satisfação, né? Eu vou falhar com você, você vai falhar comigo. Mas eu espero que, naquele momento em que você fale, eu vou te dar o feedback e eu vou te apontar a correção e você acate como um ponto de melhoria e do mesmo jeito a gente pode trocar uma ideia sobre isso, alguma coisa nesse sentido, né? Então, preparar as pessoas para receberem feedback faz com que elas não sejam pegas de surpresa, consequentemente elas aceitem e fiquem satisfeitas, talvez, em receber aquele feedback. Sensacional. Uau. Uau. Uau, uau, uau. Cara, e existe alguma coisa assim que é proibido de se fazer em uma avaliação de desempenho? O que o gestor nunca deve fazer numa avaliação de desempenho? Felipe, eu acredito muito que falar de pessoas de forma genérica, no contexto de trazer as coisas de forma genérica, sem ter um fato e um dado. Se eu for fazer algum tipo de pontuação, eu preciso ser específico. Muitas vezes você acaba não tendo isso porque você não se prepara. Então, as primeiras vezes que você vai fazer, você tende a ser pego de surpresa. Então, qual é o segredo? Preparação. E, por exemplo, eu tenho um bloco de notas que eu anoto tudo que eu vejo que está fora do padrão. E aí eu boto lá o nome do colaborador, boto o dia, boto a hora e eu anoto. Porque quando eu vou dar o feedback, eu tenho lá o dado no telefone, porque isso aqui parece que faz parte da vida, né? Faz integrante do corpo. Às vezes você pode sair de casa até sem meia, sem relógio, sem aliança, mas sem celular, eu duvido. Eu duvido. Eu duvido, é isso. Então, se eu tenho essa preparação, isso vai me ajudar muito. Né? E é engraçado, né, cara? Porque teve uma vez que eu recebi um feedback de um chefe meu, quando eu
fui CLT, e foi exatamente o que você tá falando. Eu era um cara que naquele momento, naqueles últimos meses e tal, que eu recebi o feedback, tava passando por uns momentos difíceis e eu consistentemente chegava atrasado no meu trabalho. Consistentemente. Tipo, eu tinha que entrar às 7, eu chegava às 7h40, 7h30. Era complicado. Ele começou o meu feedback, que era anual, falando o seguinte: Felipe, aqui ó, vamos fazer sua avaliação de desempenho, né? Eu sei que você é um cara que, pô, não tem problemas com horário, chega no horário, tá tudo certo e tal, vamos passar pro outro bloco. Na hora que ele começou a dar aquele feedback, eu falei assim, cara, esse cara não tem a mínima ideia do que ele tá falando pra mim. Meu Deus. Caiu tudo por terra. O que ele falou de bem, o que ele falou de mal, Já era. já era. Ou seja, quando o cara não se preparou minimamente, porque ele tava cumprindo a tabela, tenho que avaliar o meu colaborador em 12 meses, não sei o que eu vou falar sobre ele, vou pegar qualquer coisa genérica, a impressão que eu tenho, mas não trouxe fatos. Naquele momento eu recebi o feedback como com uma descrença, que foi aqueles dados que eu falei lá no começo, né, do nosso podcast. 64% dos funcionários veem avaliação de desempenho como perca de tempo. Naquele momento eu só fiquei esperando acabar. Não serviu para nada. Então o que você nunca deve fazer é ir para uma avaliação de desempenho sem estar preparado e sem conhecer quem você vai avaliar. E eu acho que é uma coisa importantíssima, Felipe, também, Sim. que é importante a gente não esquecer, é que lá na avaliação de desempenho não é hora de você lavar roupa suja. E aí, principalmente, emocionalmente falando, você descarregar as suas emoções do que você está sentindo na pessoa naquele momento. Talvez fazer a avaliação, dar a nota, criar um plano e fazer acordos. E aí, a partir daquele acordo, sim, você olha para aquilo ali e se prepara para que dar os feedbacks de forma pontual quando os outros problemas acontecerem novamente. Por quê? Eu vou ser sincero, Felipe. Hoje eu estou tendo 22 empresas no Brasil. Das 22, eu sei uma que está fazendo avaliação de desempenho. Porque está querendo promover a pessoa líder. E aí eu entendo o que é que acontece, que o cara tá tão acostumado ali na loucura de fazer as coisas que ele não consegue olhar para aquilo ali como uma coisa importante. Que é a única coisa que vai dar tempo pro dono da empresa, é utilizar o tempo dos colaboradores que estão ali com ele. E se ele fizesse a avaliação, ele utilizaria mais. Exatamente, para desenvolver as pessoas. E aí o que é que eu acredito, né? Se eu começo a fazer isso da forma simples e com feedback constante, não deixar os feedback para depois, quando eu for fazer as avaliações, ali é só para ter parâmetro de melhoria, é lapidar. As emoções, os problemas emocionais precisam ser tratados nos feedback pontual. Não é deixar a avaliação para você poder pontuar as emoções de coisas que a pessoa fez, não fez, não. Ali é para justificar, você leva lá a nota para justificar. Mas não pode gerar um embate emocional, querer discutir com o colaborador ou entrar num embate de alguma coisa naquele momento. A hora de fazer isso é no feedback, na hora que aconteceu, no curto prazo, no outro dia, na outra semana, no máximo na próxima reunião, ou combinar uma próxima alinhamento de expectativa o mais breve possível. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente nunca deve fazer. É querer lavar roupa suja na hora da avaliação. Ou descarregar as emoções na hora da avaliação. Incrível. E para a gente finalizar, uma última pergunta. Toda avaliação de desempenho tem que estar vinculada a um tipo de reavaliação financeira de bônus ou não? Pode ser. Pode ser. Eu gosto muito de dinheiro. E eu sei que meus colaboradores também gostam. Então, se eu conseguir atrelar isso a uma bonificação, a uma remuneração, ou até mesmo a premiação, que estudos comprovam que as pessoas tendem a fidelizar mais as marcas que elas trabalham quando a empresa proporciona experiências para que elas possam sentir e viver, porque a empresa proporcionou aquilo para ela. A família vai lembrar, os filhos vão lembrar e todo mundo vai estar ali falando, cara, aquela empresa que você trabalha é incrível. Meu sonho era trabalhar nessa empresa.
Então, além de fazer um branding da marca, né, da empresa, Empower Branding, né? Aí tá. Você também vai poder proporcionar essa pessoa nisso. Então, Massa. alinhamento de resultado atrelado a uma bonificação, um reconhecimento, tanto financeiro ou de algum presente, isso também vai ajudar também. Não necessariamente precisa ser, tá, Felipe? Massa. Porque a pessoa já recebe para fazer aquilo. Sim, mas também se a pessoa tá trazendo aquelas notas positivas, se ela tá tirando 10 em tudo, muito provavelmente ela está mudando os resultados da empresa. Então uma contrapartida pode haver também nesse sentido. Cara, que show de bola. Para finalizar, eu destaquei uma das nossas frases aqui do nosso material, que para mim cabe demais aqui, e é para fechar, e também uma pergunta para você refletir aí, você que está assistindo a gente. O propósito da liderança não é controlar, é desbloquear o desempenho de outras pessoas. Uau. Então, quando foi a última vez que você teve uma conversa de avaliação que mudou o rumo de alguém? Se essa é a sua função. Se você não teve essa conversa que mudou o rumo de alguém, talvez você esteja perdendo a oportunidade de desbloquear o desempenho de outras pessoas, que é a função do líder, do dono das empresas. Maravilha. Então tá feito, meu irmão. Mais um podcast aí para vocês. E vamos deixar como bônus, se você responder aqui nos comentários e curtir o vídeo, né? Todo mundo fala isso, né? Curte o vídeo, compartilha. Vai, faz tudo isso aí. Faz qualquer coisa aí, vai. Só agita Fala aí assim, a parada aí. Eu quero a minha ferramenta. Esse é o destravar. Pra gente poder te mandar uma ferramenta de avaliação de desempenho para você poder aplicar com a sua equipe. Feito? Um abraço, tamo junto. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau.